Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com um convidado novo aqui, o Otávio. Ele é gerente de logística, nós trabalhamos juntos num projeto já de torre de controle do ODI, né? E o Otávio, eu sigo ele no LinkedIn, ele tem Top Voice LinkedIn e escreve muito sobre liderança. Então a nossa ideia é trazer aqui um pouco de bate-papo sobre liderança, né, de um projeto de torre de controle. E quando a gente fala em liderança, né, Otávio, a gente tem 3 fases, né? Numa jornada de torre de controle. A primeira é a parte do pré-projeto, onde você começa o diagnóstico, poxa, estou vivendo ali um monte de incêndio no meu dia a dia e tal. A liderança tem que ter um momento que ela dá opa, peraí, isso aqui eu não posso ficar todo dia apagando esse incêndio, eu preciso de uma solução, preciso partir para um projeto. Então é a fase 1 ali da liderança, que é o diagnóstico. Depois tem uma segunda abordagem que é durante o projeto, né? Então, quer dizer, diagnostiquei, detectei uma necessidade, quero uma solução, é uma torre de controle e vou partir para um projeto. Como é que eu faço, como é que eu lidero uma implementação de um projeto desse? E a terceira e última etapa, quer dizer, implementei, agora é o dia a dia, é a disciplina, é a atividade, são as regras ali. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa fase de pré-projeto, que ela é tão interessante, eu acho que é um assunto pouco abordado, né? Então, obrigado de novo por ter aceitado o convite, né? Eu sei que tem muito conteúdo de liderança aqui para a gente discutir. Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa etapa de pré-projeto. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa, de ajudar. Eu acho que pode ser uma ajuda para muita gente, né? Então é um prazer poder ter essa oportunidade. Quando a gente fala de um pré-projeto, é mais ou menos o que você falou na abertura, né? Por que a gente starta um projeto? Porque a gente identifica que tem uma oportunidade no processo, né? Então, o que eu preciso fazer para parar de apagar incêndio todos os dias? Logística, a gente é meio acostumado, mal acostumado com isso, né? Mas não é algo saudável, não é algo bom para o negócio. Então, realmente, eu estou com um problema que se repete, uma situação que está me trazendo N dificuldades, é desgastante para o time, é desgastante para o negócio. O que eu preciso fazer? É parar, começar um mapeamento de todo o processo, entender aonde está o problema. E normalmente você vai ver que você tem pouca informação e as informações que você não tem ela no tempo certo, né? Você sempre... Por que você apaga um incêndio? Porque teve uma faísca que você não detectou, que foi crescendo, a hora que você vê está um incêndio. E aquela faísca todo dia acontece. Porque você não consegue ter essa informação. Você só tem a informação quando o fogo está alto. E aí aciona o teu time de bombeiros lá para resolver o problema. Esse é um ponto interessante, né, Otávio, porque aquilo que você falou, o dia a dia, né, da logística acaba se tornando um hábito, né? Sim. A correria, a pressão, né? É tudo muito para ontem, acelerado. A gente é acostumado a não ter rotina, né? A gente fala que logística não tem rotina. Então, pra gente, a única rotina que a gente sabe é que vai ter um problema. Mas acho que não, a liderança tem esse papel, sim, né? De olhar para isso porque você tem um problema, você tem um incêndio, ok, né? Como você falou, a primeira etapa é apagar o incêndio, ninguém vai deixar a coisa comendo, né? Tem que estancar o problema. Mas depois você tem que olhar e falar, isso aqui está se repetindo, não é uma coisa pontual, e aí você começa a pensar num plano de ação, né? Isso. E aí vem uma outra dificuldade, né, que a gente vê muito no dia a dia. Quer dizer, você vai ter que abrir mão de recursos para começar a planejar, porque uma coisa é você ter o time operacional que já está sobrecarregado, já está... Então o papel do líder de fazer essa movimentação ele é difícil, né? Quer dizer, como é que eu vou deslocar uma pessoa que já está no limite, que já está com um monte de problema e ainda para ela parar para planejar? Como é que é isso? Não, e normalmente o ideal, o correto é que você utilize o seu melhor recurso, né? Então, você acaba gerando um problema, entre aspas, maior ali na rotina do dia a dia, porque o correto é você tirar o teu melhor recurso. É o cara que mais entende do processo, que conhece mais os detalhes, é o cara que vai conseguir realmente te ajudar a construir uma visão, um diagnóstico mais detalhado possível do problema que você tem, né? Então, nesse momento precisa ter uma negociação. Pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas por algum tempo.
Se aquele recurso é um recurso que trabalha com uma atividade de indicadores, talvez eu não consiga ter todos os indicadores por um período. Talvez eu tenha que fazer um remanejamento de outra pessoa para cobrir aquilo. Eu tenho que fazer uma avaliação geral do que eu vou ter que abrir mão. Tem que ter um trade-off aí, porque tem que usar o melhor recurso. Se você não usa o teu melhor recurso, a chance de você ter um retrabalho lá na frente é muito grande. E aí quando você vai ter esse retrabalho, você já investiu tempo e dinheiro demais no projeto. E porque você teve uma pessoa que não conhecia determinados detalhes, você perdeu a oportunidade de resolver alguma coisa no momento correto. Olha só aí, não é sempre que a gente vê essa abordagem, né? Muitas vezes o pessoal traz um time mais júnior, né? Ou pessoas de outras áreas, né? Para ajudar ali, para justamente não descobrir. Então, a ideia sempre eu não posso deixar de fazer tal coisa. Então, eu não posso tirar aquele cara, eu vou tirar esse daqui que não vai comprometer. Ok, desde que esse que você vai tirar tenha um nível de conhecimento que realmente contribua para o objetivo do diagnóstico, do mapeamento. Porque se essa pessoa não conhecer, é retrabalho, vai perder tempo. Então, eu acho super importante. Eu já participei de projetos que isso não foi feito, que algumas áreas, não, vamos esse cara aqui, porque esse cara aqui não compromete. Mas era um cara que tinha 2, 3 meses de empresa, por exemplo, e pouco conhecia do negócio. A contribuição dele acaba não sendo tão grande. Não é porque o cara não é ruim, não é isso. O cara está acabando de chegar, por exemplo. Ou o cara tem uma determinada atividade que ele faz e ele só conhece aquele processo, aquela atividade, ele não conhece o detalhe. É importante você olhar para ter o melhor recurso. Se você não fizer isso, você corre o risco de começar errado. E aí você então, né, detectou o problema, detectou a necessidade de colocar um time ali para trabalhar, colocou os seus melhores recursos ali para mapear, mapeou o seu processo as is, né? Sim. Identificou ali os gaps e falou, beleza, vou buscar uma solução, né? Porque muita gente começa ao contrário, né? Acha a solução, depois vai procurar um problema, né? É o grande erro. Então aí você achou e foi atrás da solução. E aí, como é que é esse processo de escolha do fornecedor? O que você acha que é relevante ali de levar em conta? É muito importante fazer bem detalhada essa parte do as-is e aí você olhar para as oportunidades que você tem e desenhar o que você quer lá na frente. E aí você tem o caminho que você tem que percorrer. Com isso na mão, você vai começar a buscar no mercado quem que pode te apoiar nessa solução. O ideal é que você tenha o máximo de integração possível dentro de uma única ferramenta. Por exemplo, se você quer fazer um tracking de pedido, entrada do pedido, a parte financeira, atendimento, estoque, se você quer fazer todas as etapas, né, do processo, o ideal é que esteja tudo numa ferramenta só. Né? Porque senão você começa a ter integração e aí a hora que você vai implementar o projeto, aí dá um erro, dá um problema, você não sabe de onde está vindo o problema. Então, é buscar uma ferramenta que tenha essas faces todas, todas essas etapas, né? E que seja uma ferramenta amigável, né? Porque nessa discussão do caminho, você vai começar a definir que eu quero mostrar nessa ferramenta. Eu quero só o controle operacional? Eu quero dar essa visibilidade total ou pelo menos parcial para o meu time comercial? É importante? É importante eu dar visibilidade de algumas etapas para o meu cliente? Então você tem que pensar, quem vai trabalhar com isso? Se é só operação, você tem um nível mais técnico. Se você vai abrir isso para outras áreas que não conhecem os detalhes da operação, você tem que pensar muito no quão amigável é a ferramenta para um comercial navegar, para o teu cliente navegar, para o teu parceiro transportador navegar. Né? Porque o transportador vai alimentar a informação. Então, olhar, definir muito bem esse caminho para ir buscar no mercado uma solução que consiga te entregar tudo isso ou que tenha flexibilidade de desenvolver o que você precisa. Né? E aí você já está numa fase mais avançada ali desse pré-projeto. Você já identificou o problema e tal. Aí você começa já a pensar em áreas envolvidas e tudo. Isso já começa uma transição para o projeto, porque
é nesse momento que você planeja a jornada ou não, no projeto? Como é que você acha que dá para que isso deve ser feito? Quer dizer, como você falou, para envolver o cliente destinatário, né, num projeto de torre de visibilidade, é legal, né, comercial também. Mas não muitas vezes no primeiro momento, porque tem uma fase de amadurecimento e tal. Então isso tem que ser faseado, e ainda mais hoje em dia, quando a gente for falar de projeto, a gente vai entrar mais no detalhe da pressa, urgência, né? Então, como é que você vê essa questão da jornada, né? Aonde que você fatia isso? Eu vejo assim, primeiro é importante realmente você ter isso claro, porque se você vai buscar a solução, depois não adianta, eu não negociei com você, não discuti com você essa visibilidade para o meu cliente, aí lá na frente eu quero dar, e aí a gente não tem, né? Então é importante ter isso. Mas realmente você precisa fasear isso, né? Primeiro a parte operacional, você não pode liberar para um cliente ou comercial uma ferramenta que está em fase de amadurecimento do processo. Teu time ainda está trabalhando, teu time ainda está aprendendo, teu time ainda está ajustando alguma coisa junto com o fornecedor. Então, você tem uma fase de amadurecimento da ferramenta para que você tenha certeza que ela está entregando o que você precisa, e aí você vai fazendo as próximas etapas. E eu recomendo sempre fazer pilotos. É importante o piloto para que você consiga ter essa validação. Então, mesmo quando você for abrir, não vou abrir para todos os clientes, não vou abrir para todas as regionais do comercial, faço isso com uma área específica, um cliente específico, vamos ver aqui, vamos ouvir, vamos capturar o que eles querem ver, se está atendendo, se não está, para que a hora que você for fazer o rollout disso, abranger um público maior, você seja o mais assertivo possível diante da expectativa que existe. Então isso, ou seja, no pré-projeto você já define aonde você quer chegar, já olha o máximo, o estado da arte onde você quer realmente. Eu vejo como importante isso, até para você garantir que a tua escolha realmente consiga atender lá na frente. Seja escalável, né? Senão depois, eu já vi muito isso, você começa com uma ferramenta, aí depois você quer dar uma visibilidade do tracking do pedido, o cliente quer ver, aprovação financeira, né? Pô, aí o teu fornecedor não tem isso. Você nunca discutiu isso, você não sabe nem se ele tem a flexibilidade de desenvolver isso. Aí você vai ter que buscar uma outra ferramenta para integrar, você começa a virar uma coxa de retalhos. E o ideal é que você tenha meio que um portal, né? Um portal que recebe as informações do ERP, dos parceiros e tudo mais, e centralize tudo ali. E possa ser um portal de gestão da operação, depois de informação para comercial e cliente. Então, eu entendo que o ideal é você mapear. Você não precisa fazer tudo uma vez. Nem tem como, né? Não. E aí você, às vezes, você perde foco, né? Uhum. Você perde foco, o cliente começa a reclamar de uma coisa que você está resolvendo na operação ainda. Então amadurece a operação, depois faz um piloto com um comercial cliente, vai ajustando expectativas, vai alinhando, e aí depois você vai fazendo um rollout fase a fase, regional, canal de venda. Eu vejo que é o melhor caminho de conduzir esse projeto. Mas o foco inicial é a operação. Amadureceu, aí eu vou para a próxima etapa. Boa. Aí, agora, então, a gente vai falar da etapa seguinte, da liderança do projeto, né? Aí é onde, talvez dos 3 momentos, né, de liderança que a gente separou aqui, os 3 grandes blocos, talvez o mais complexo, trabalhoso, difícil. Mas, assim, eu acho que a liderança tem um papel de diminuir essa dificuldade, complexidade, fazer uma implementação mais limpa, mais tranquila, né? Então, por exemplo, aqui na Rantec a gente costuma usar um método meio um script ali, uma coisa meio fast food para fazer uma implementação guiada, né? Então, tentar criar um roteiro, né? Mas tem muitas particularidades, cada cliente. Sim. Por mais que você padronize, né? Cada empresa tem um método e tal. Aí, liderança, né?
Como é que eu lidero um projeto? Conta um pouquinho, você tem muita experiência, implementou muitos projetos interessantes aí, conta um pouquinho de o que é liderar um projeto desse. Cara, o principal é você ter uma governança bem detalhada de todas as etapas de implementação, né? Você ter ali uma rotina de reuniões, são várias áreas envolvidas, você precisa estar ali dando feedback para todo mundo. Então você ter uma governança bem estruturada, ter o cronograma do projeto, as etapas, o que dá para correr paralelo, o que tem interdependência, monitorar isso, garantir os recursos, tudo isso precisa estar dentro da governança do processo de mapeamento, né, do projeto na parte inicial, lá no planejamento. Você precisa garantir que essa governança, que esse, como que a gente pode dizer, esse procedimentozinho, esse processozinho seja cumprido, né? Para que você consiga, se tiver qualquer coisa que saia fora, você consiga pegar isso rápido. Se você está falando ali que você vai ter determinada etapa entregue na semana 3 do projeto, se você não tem isso muito claro, identificado num cronograma, identificado na governança do projeto, como é que você vai conseguir acompanhar? Então é importante. E ficar, eu falo, cara, para mim toda a parte de desenvolvimento é bem desafiador e tal, mas ficar muito atento a todo o processo de teste e treinamento. Para mim é o segredo do sucesso. Às vezes você faz um projeto fantástico, desenvolvimento sensacional tal, e você não dedica o tempo adequado para fazer teste e treinamento, simulação principalmente, com os usuários, e aí você tem um risco grande para o projeto. Você tem um risco bem grande. Então isso tudo tem que estar garantido, isso a liderança tem que garantir. Cara, se eu tiver que atrasar o processo para garantir o tempo adequado de treinamento, de testes, eu vou ter que comunicar isso para a gestão e falar, olha, não dá para abrir mão disso, não dá para abrir mão desse tempo. O segredo está aqui, as pessoas têm que sentir confiança e segurança na hora de executar. Então, para mim, a gestão do projeto ela é muito difícil nesse sentido, você tem que negociar muita coisa, nem tudo sai exatamente como plano, né? É natural, né? Mas você tem que estar pronto a estar sempre negociando com o fornecedor, o que dá para fazer diferente para a gente conseguir cumprir, ou quando não tem jeito, negociar prazo mesmo com a alta direção. Olha, prometi o projeto para tal semana, não vou conseguir entregar. O que dá para cortar? Não dá para cortar nada. Eu vejo muitas vezes o projeto falha porque o cronograma aperta, vai e corta em treinamento, vai e corta em teste. Cara, as últimas etapas, né? E é o que vai garantir que está tudo como foi planejado, que o resultado que vai ser entregue vai atender as expectativas. Então, pior besteira que pode acontecer é mais difícil, às vezes vai custar um pouco mais caro você postergar o projeto do que cortar em treinamento e teste. Esse é um grande erro que eu vi já em muitos projetos. E tem muito o que falar aqui, né? A gente pensa ainda né, na mudança, né? Acho que tudo gestão mudou. De mudança, cara. Mudou. Não, e a mudança, né, também a gestão de mudança, que é um tema fundamental. A gente vê muito pouco falar disso em alguns projetos, né? Impactar ali, que áreas são impactadas e tal. Mas também como mudou a implementação de um projeto. O que a gente fazia 15 anos atrás, 10 anos, 5 anos talvez, já tenha mudado tudo, né? Sim. Hoje é raro a gente não fazer um projeto num modo ágil, né? Num método ágil, né? Sim. É difícil você pegar um projeto cascata, onde, vamos fazer tudo aqui, implementar tudo de uma vez. Hoje em dia não tem mais, ninguém mais tem esse tempo, né? Ninguém quer esperar, né, Otávio? É um desafio, né? Não. Você vai fazendo por etapas, você mapeia. Tem coisas que são decisões que você precisa tomar no projeto, né? Tem coisas que, poxa, se eu implementar isso aqui, eu já tenho um quick win. Isso. Então vamos por isso aqui, eu já começo a trazer a segurança, a confiança para as pessoas em relação à mudança, à ferramenta. Isso é importante. Você trabalhar no emocional ali do pessoal, né?
que sempre fez, às vezes está fazendo há 10, 15 anos daquele mesmo jeito e você vai fazer a mudança. Então, às vezes você lançar etapas ajuda muito nisso, ajuda muito. Te deixa menos pesado o processo de treinamento e testes. Então, realmente, para mim, hoje o melhor caminho. Você querer fazer aquele projetão que você implementa tudo de uma vez, é desgastante demais. E se acontecer um problema, que pode acontecer, você começa a ter questionamento, segurança já não é a mesma, confiabilidade não é a mesma. Então, e buscar realmente o que eu tenho um ganho rápido aqui, que eu já consigo mostrar algo novo, diferente, que está agregando valor no dia a dia das pessoas que operam, da liderança, que quer ter uma informação, o que eu consigo fazer de maneira mais rápida, porque aí me dá tranquilidade também para ir fazendo o restante, né? Você tocou no ponto equipe, né? O ponto equipe é um ponto realmente super importante, talvez o mais, né? Porque são as pessoas que vão fazer, que vão implementar e tal. E a gente sabe que, embora, né, toda essa coisa de torre de controle seja cada vez mais conhecida e disseminada, e sistemas também, a gente sabe que ainda tem muita resistência, né? As pessoas ainda têm um pouco de receio, a mudança, dá aquele frio na barriga, poxa, será que eu vou perder meu emprego e tal? Como é que a liderança lida com isso? Como é que ela faz esse engajamento da equipe, traz, os caras mostram que não é nada disso, que pelo contrário, né, que você está trocando a ferramenta, né? Quer dizer, você faz hoje, aperta o parafuso lá com uma chave de fenda, estou te dando uma parafusadeira, né? E aí? Isso é fundamental, cara. Começa no processo realmente de gestão de mudança, você envolver e ter uma comunicação muito transparente com as pessoas. Elas precisam entender o que vai mudar, o que vai ser a nova rotina dela. Muitas vezes você vê lá um cara que tem um potencial fantástico de análise que fica imputando dado. Você chega pro cara e fala, você não vai mais imputar dado. Agora você vai fazer análise, você vai agregar valor, você vai trazer informações para tomada de decisão, você vai ser um cara mais cabeça, você vai ser mais cabeça do que braço. Envolver realmente as pessoas, cara. Eu não consigo ver fazer um projeto sem estar com o time ali acompanhando o que está acontecendo, e essa comunicação, essa transparência, e mostrar e detalhar, avancei um pouco aqui, chama um cara, pega aquele sênior que você escolheu lá no início para ser o teu cara do projeto, pega ele e fala assim, chama alguém lá para ver com você, para validar, envolver as pessoas, porque aí você faz uma transição mais tranquila, porque as pessoas estão entendendo a importância daquilo, elas estão entendendo que elas continuam sendo importantes para aquele processo, só que ela vai ser menos braço e mais cabeça. Ótimo. A pessoa tem que se sentir parte, cara. Eu falo muito isso. Quando você se sente parte daquela decisão, daquela mudança, você vai muito mais tranquilo. Agora, quando vem um negócio, vai mudar e empurra, a resistência sempre vai ser grande. Então o engajamento começa lá atrás, né? Na escolha já envolver as pessoas. Poxa, estou definindo aqui essa ferramenta, já chama o pessoal, já mostra, já começa a dar uma ideia de o que vocês estão planejando para aquilo, quais são... Mesmo, nós vamos implantar numa primeira etapa a parte da operação, depois nós vamos dar essa visibilidade para o comercial. Sabe o comercial que te liga a todo momento, pedindo uma posição da carga? Ele vai poder entrar lá. Você começa a dar essa visibilidade para os caras e eles vão entender que aquilo vai trazer um benefício, né? E que ele vai poder fazer um trabalho que ele vai se desgastar bem menos. Ele vai sentir que realmente que ele está sendo desenvolvido, que ele está aprendendo coisas novas, está fazendo coisas que agregam valor, né? Imputar dados não agrega valor, né? E aí é um período difícil, né? O período do projeto, ele é até mais difícil do que o pré, eu acho, porque... ali você está executando e implementando um negócio novo. Sim. Então você vai ter a operação não para. E a operação não para. Os problemas, os incêndios continuam. Até que você... A operação está acontecendo. O Go Live estabilize, os problemas continuam, né?
E às vezes aquilo que você falou, você está tirando os recursos principais ali, talvez até tenha uma tendência a aumentar um pouquinho. Então é uma fase realmente difícil, né? Um momento delicado muitas vezes, mas que vale a pena, né, Otávio? Sim, e por isso que é importante você ter todo mundo bem consciente do que está acontecendo, né? Porque se está numa fase dessa, os problemas vão continuar acontecendo e de repente o bombeiro mais experiente não está ali, então eles vão ter que apagar esse fogo, eles vão ter que resolver os problemas. Então por isso que eu acho fundamental você envolver a equipe desde o início. Óbvio que você não vai conseguir tirar todo mundo, mas que eles tenham dentro da governança, que tenham um processo de comunicação de tempos em tempos, a cada atualização, a cada coisa nova você vai fazendo. Porque é o segredo das coisas funcionarem, as pessoas se sentirem parte. E aí o Go Live, né? O famoso e derradeiro, né? Demos o Go Live. Aí começou a operação, os primeiros dias, né? Em alguns casos a gente já sente um ganho muito grande logo nos primeiros dias, né? Tem alguns projetos que a gente participou que assim, eu prometia para o pessoal, ó, no primeiro dia acabou o e-mail, hein? E daí põe uma solução como o Odi, por exemplo, que fica tudo lá dentro e tal. Reduz muito e é drástico ali, né? Mas algumas operações elas têm um período ali, as primeiras semanas de entendimento, amadurecimento e tal. Aí tá rodando, aí entra o que você falou, o time começa a mudar um pouco, né? Já não precisa mais ficar ali recebendo ligação do comercial, onde está meu pedido, tal. O comercial vai vendo, vai acessando, tal. Você começa a atuar, né? Muito mais focado ali e começa a ter rotinas, né? Isso. Aí a liderança tem um papel fundamental de criar essas rotinas, né? E como é que você vê? O que o líder faz para tocar a torre ali e a operação do dia a dia? Como é que você enxerga a preparação dessa terceira etapa, né? É fundamental, que a gente comentou um pouquinho antes, né? O treinamento, as simulações e tudo mais, para que as pessoas na hora do Go Live elas saibam o que fazer. É importante você ter, né, uma equipe de suporte ali para também dar essa segurança de que o cara não está sozinho, e ter o acompanhamento da liderança próximo mesmo, né? Para entender que o projeto é importante, as mudanças vão acontecer e que tem algum ajuste ainda que precisa ser feito, vamos fazer, mas estamos aqui todo mundo junto para fazer isso acontecer. Eu vejo muita coisa acontecer em Go Live de projeto, cara, que o pessoal vira a chave e faz uma mudança muito grande, pouco que a gente falou antes, né, de não fasear algumas coisas, e faz uma mudança muito grande e depois não dá conta de dar o suporte para as pessoas nas dúvidas, porque vai ter dúvida no começo. A gente fala de performance, você precisa planejar isso no projeto também. Qual que é o ramp-up da sua operação? Você é o tipo de projeto torre de controle, se você vai virar a operação, não dá para você virar um pedacinho da operação, né? Dá informação, aquilo que a gente falou de comercial e tudo mais, dá para você fazer por etapas. Mas a operação você tem que virar ela toda. Então, como eu consigo fazer um planejamento, o envolvimento das outras áreas, vamos fazer uma curva de ramp-up aqui, primeira semana, vamos segurar um pouquinho os pedidos, segurar um pouquinho o processo para a gente conseguir estabilizar, resolver todos os eventuais problemas que tem no processo, as dúvidas das pessoas e tal. Então é importante planejar e ter esse suporte, da alta direção, né, da empresa, que garanta que o projeto seja um sucesso, porque é muito normal você não ter isso num Go Live e aí já começar a sofrer um monte de crítica, e às vezes você está ali num trabalho de meses ali para chegar naquele momento, e faz parte, é aprendizado, é mudança, faz parte de ter alguns problemas. E se você não estiver preparado para isso, se você não planejar um ramp-up, se você não fizer tudo isso, você pode, em questão de uma semana, 2 semanas, estar recebendo um monte de crítica que até você fica em dúvida se você tomou a decisão certa. Então é importante demais planejar no Go Live
todas as etapas, um ramp-up, como que vai ser a transição, como que vai ser a chegada da informação, quem que vai dar o suporte, eu colocar o cara mais experiente, o cara que assimilou melhor o treinamento ali à frente e os outros junto com ele para acompanhar, ter todo esse planejamento para fazer o mais suave possível. E aí entra na fase da disciplina, né? O dia a dia, sim, né? Sim. Então estabilizou, tal, aí começa o dia a dia, né? Acho que a liderança ali também tem algumas coisinhas que ela precisa cuidar, né? Porque senão, né, Otávio, o que acontece se a gente não cuidar da disciplina? Você, de novo, né? Tudo que você traz de diferente, você leva um tempo para você se acostumar àquilo. E aí você tem que criar indicadores, você tem que criar acompanhamentos, você criar alguns procedimentos. Você tem que rever todo o seu processo, rever todo o seu procedimento, deixar isso muito claro para as pessoas, fazer um acompanhamento, reciclagem de treinamento, reforço de treinamento, para que isso entre na rotina realmente. Que as pessoas assimilem aquilo como a nova realidade do dia a dia delas. Então a liderança precisa estar acompanhando, mas ela precisa dar essas ferramentas para que as pessoas, poxa, eu tenho aqui um procedimento, se eu tiver uma dúvida, né, eu tenho um procedimento aqui que eu posso recorrer a ele e esclarecer essa dúvida. Poxa, eu tenho o suporte da Rantec aqui que pode me apoiar a esclarecer isso aqui. Dá essas ferramentas também para o time, para que eles não comecem a dar jeitinho, né? Você dá a ferramenta, cara, não tem por que dar jeitinho. Você tem o procedimento detalhado, você tem o suporte do fornecedor. Então, acompanhar isso e garantir que eles tenham o que eles precisam. E aí estabilizou, começa tudo de novo, né? Que vem a fase 2, né? A fase 3 e não para, né, Otávio? Não, ainda mais hoje em dia, né, cara? Agora a gente vê tudo muda muito rápido, está se falando muito de IA agora, né? O que a gente vai conseguir daqui a pouco estar colocando de IA nesses processos, como que a gente vai melhorar a informação que a gente está mandando para o cliente, ao invés do cliente buscar, eu mandar, como é que a gente vai... E aí é melhoria, né? É o processo de melhoria, e é isso que é o gostoso de trabalhar. Você para de apagar incêndio, né? E começa a trabalhar em coisas que agregam valor, em coisas que dão resultado, né? Satisfação do cliente, pô, isso não tem preço, é o que mantém a empresa em pé, né? Então, poxa, eu começo a buscar isso a partir do momento que estabiliza um processo desse, melhoria, e aí vai. Eu acho, a gente já está chegando ao fim, mas eu acho muito legal, assim, numa conversa como essa, a gente sempre deixar uma dica prática, né? O que eu faço amanhã? Estou ouvindo essa conversa e me identifiquei ali, estou no momento. Aqui já foram muitas dicas práticas, né? De como fazer, não importa o estágio que você esteja, né, Otávio? Você deu dicas desde quem está ali ainda no incêndio, não sabe muito bem o que fazer, até quem está no meio de um projeto e até quem está já liderando uma torre. Mas, não sei, de tudo isso que a gente falou, deixa uma dica prática para quem está vendo a gente aqui e fala, poxa, me identifiquei aqui, vamos pensar na primeira fase, que acho que todo mundo tem, um incêndiozinho ali diário, todo mundo tem. O que de prático eu posso fazer amanhã para melhorar e resolver isso e começar essa jornada, que é longa, né? Sim. Até você chegar nesse ciclo que você fala, e a parte gostosa que é você melhorar e tal. É muito, a gente falou aqui, caminhada. A gente falou meia hora aqui, mas isso na prática são alguns meses de caminhada. Né? E muita parada para recuperar as forças, porque não é fácil. Cara, eu acho o principal, né, é ter claro, ter muita clareza no teu processo. Se você não tem o teu processo muito claro, você não consegue identificar as oportunidades que você tem nele, né? E é muito natural acontecer aquilo que a gente comentou no começo, né? O cara tem um problema, ele põe lá no Google, eu tenho esse problema, como é que eu faço? Implementa uma torre de controle. Cara, ferramenta não resolve problema. Você resolve no processo e a ferramenta vem e suporta o processo, a disciplina do processo. Então, tenha atenção ao processo. Acho que é o primeiro ponto, saber muito bem, ter muito claro
teu processo para você conseguir identificar as tuas oportunidades. Começa qualquer projeto que você for começar, comece pelo processo, né? A ferramenta é a última coisa. Processo, envolver as pessoas, mudança e tal, e aí você vem com a ferramenta. Muita gente começa pelo, não, eu vou implementar aqui, torre de controle, tem uma solução lá, eu vou e coloco. Cara, se você não conhecer o teu processo, não conhecer as oportunidades que você tem no teu processo, não vai ter ferramenta que vai resolver teu problema. Legal. Ferramenta não resolve problema. O processo tem que estar alinhado para que a ferramenta consiga disciplinar o teu processo, facilitar, automatizar e tudo mais. Eu nunca vi você tem lá uma máquina que quebra e você coloca um sistema para ela não quebrar mais. O operador que está operando errado não vai resolver. É isso aí. Otávio, queria de novo agradecer sua presença, foi muito legal o bate-papo, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, muitas ideias aqui discutidas, né? E vamos deixar o seu @ ali para o pessoal seguir, tem mais dicas aí, você posta sempre, está sempre presente lá no LinkedIn. Então agradeço de novo, obrigado e é isso aí. Obrigado, foi um prazer.